Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que a gente tá? Tranquilo? Como é que foi o fim de semana? Olha só, eu tive um certo problema com a conexão na turma anterior, então eu não sei como é que vai estar agora, tomara que dê tudo certo, mas igual o programa que eu uso para transmitir, que é o OBS Studio Broadcasting Performer, sei lá qual é o nome completo, ele grava em paralelo, tá? Então eu tô, ao mesmo tempo que eu tô que eu tô transmitindo no Facebook, ele tá gravando no meu computador. Então caso dê problema e tal, caso vocês me dêem um toque, tá travando e tal, eu reiniciei a internet, eu terminei um pouquinho mais cedo na turma anterior, reiniciei a internet, aquela coisa que sempre, aquela velha estratégia, e tendência que fique bom, mas se não for, dê um toque, que daí eu ponho, mas não adianta, eu não vou tentar recomeçar ou reconectar, porque como tá gravando, eu posso botar no YouTube depois, então eu faço o upload da aula depois, e aí tu consegue ver ela continuamente, sem essa a travada da transmissão. Mas alguém pode dar um feedbackzinho aí por cima, se tá, como é que tá, assim, só se tá dramática a situação, se tá de boa. Agradeço se puder. Só um comentáriozinho. Uma pessoa só disse assim, tá ok, só beleza, toca a ficha. Que eu fico mais tranquilo. Opa, obrigado, Andressa. Então, mas assim, ó, caso trave, então, eu talvez não vá ver na hora, né, quando vocês forem falar. Daí, obrigado Sara, obrigado Germano, então adorei o retorno, tá? A aula de hoje, a gente vai começar agora a fazer conta com a geometria agora, né? Tá, a gente já estava fazendo conta, assim, mas agora vai entrar numa seara bem importante, que é a seara da proporção. Putz, a proporção em matemática é um negócio absolutamente sensacional, tá? Então, ó, poderia pegar aqui, inclusive, se fosse fazer, se eu te falar assim, ó, tudo que tu tem que entender em matemática é dividir dois números, é saber interpretar a divisão de dois números. Aí tu vai pensar, tá, beleza, então isso aí é barbada. Quando a gente está falando de dividir duas coisas, a gente está falando de porcentagem, a gente pode estar falando de logaritmo, a gente pode estar falando de progressões, a gente pode estar falando de derivada em cálculo, a gente pode estar falando de semelhança, de razão e proporção. Então é um negócio meio pegadinho, assim, porque tu vai pegar tu fala em dividir dois números, tu está falando em muita coisa em matemática, tá? Muita coisa. E a gente vai começar aqui, ó, com um negócio, começar devagarzinho, com um teorema, que é o teorema de Tales. Tu aprendeu ele há muito tempo atrás. Ele tem uma particularidade, que é a seguinte, ó. Esses teoremas muito simples, muitas vezes eles são muito difíceis de demonstrar. Porque como a gente não sabe nada ainda,
como a gente não tem muitos recursos, a gente não tem muita ferramenta para usar numa demonstração. Então, por exemplo, tu não pode demonstrar o teorema de Tales usando semelhança de triângulos, porque a gente não sabe semelhança de triângulos ainda. A gente vai chegar em semelhança de triângulos, certo? Então, essa é uma demonstração que eu acho que não vale a pena a gente entrar, porque é uma demonstração daquelas mais conceituais, do tipo assim, ó, se o teorema de Tales estivesse errado, a gente chegaria numa coisa contraditória. Então, como a contradição é o resultado final, o teorema inicial tem que estar certo. Tá? Mas vamos pegar aqui assim, ó, vamos visualizar o que ele está falando. Tá? Ele está dizendo o seguinte, deixa eu botar aqui. Teorema de Tales. Sejam A, B, C e D pontos da reta T e A, B, A', B', C' e D' pontos da outra reta, tais que os segmentos são paralelos. Sempre que isso acontecer, ele está nos falando que a gente vai ter medidas proporcionais. Vamos desenhar aqui assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ó. Se eu traçar uma paralela, não importa quantas, tá? 2 paralelas, 3 paralelas, quantas tu quiser, certo? E a partir dessas paralelas, ó, desse feixe de paralelas, eu vou traçar 2 transversais. Eu vou traçar uma... Opa, eu queria trocar de cor, não troquei. Eu vou traçar uma transversal azul aqui, certo? E vou traçar uma transversal vermelha aqui, ó. Essas aqui não precisam ser paralelas, tá? O que vai acontecer nessa figura aqui assim, ó? O que a gente vai conseguir montar? A gente sabe, se eu tiver aqui como medida x, aqui y, aqui w e aqui z, a gente sabe que a proporção entre esses segmentos, ela vai ser sempre a mesma. A gente sabe então, ó, que x está para y, assim como w está para z. Tá vendo? Por exemplo, se esse y daqui for o dobro do x, obrigatoriamente o z tem que ser o dobro do w. Ele vai ter a mesma proporção entre si. Se x e y forem iguais, obrigatoriamente w e z são iguais. Ou tu poderia pegar aqui assim também, ó, montar de outro jeito, ó. Eu posso dizer que x está para w, assim como y está para z. São 2 maneiras da gente comparar esse resultado. Tá vendo? Ou a gente compara, ou a gente define que a proporção entre segmentos na mesma reta é a mesma, ou a gente fala que assim, ó, o que é chamado aqui assim, ó, se eu olhar x e w, esses aqui são os segmentos que são correspondentes. Tá? A nomenclatura que se usa, ó, são segmentos correspondentes na figura, ou seja, o x é o irmão do w, tá vendo? Bom, o x é o primeiro, é o mais de cima na reta azul, o w é o mais de cima na reta vermelha, então eles são proporcionais. E o y e o z a mesma coisa, certo? Então esse é o entendimento que a gente tem aí a respeito dos segmentos. Para não ficar assim uma coisa tão chata de eu só falando para ti como que funciona o teorema de Tales, eu vou te mostrar uma aplicação dele bem bonitinha. Deixa eu botar aqui o Chrome na tela. Uma aplicação dele bem bonitinha que é a seguinte, ó. Vamos visualizar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse segmento, tá? Eu tenho aqui um segmento AB. E eu tenho aqui assim, ó. Eu não tenho régua, tá? Eu não quero trabalhar com régua porque não pode. Lembra que a gente já falou sobre régua e compasso? Só pode usar uma ferramenta para fazer linhas retas e ferramentas para traçar círculos, certo? Só que então aqui, ó, eu quero dividir o segmento AB
Eu quero ter certeza que ele vai ser dividido em 5 partes iguais. E eu não posso medir. Eu não posso pegar. Tu vai falar assim, ô senhor, mede ali, ó. Mede o AB, vai dar 10 centímetros. Então divide por 5, vai dar 2. E marca 2 centímetros. A gente não tem esse recurso. Tá? Agora, olha só que bonita que é a solução para isso. Ó. Então, ó, eu vou pegar aqui assim, ó, e vou traçar uma reta auxiliar aqui. Tá? Aí, ó, eu vou pegar o meu compasso, ó, e vou fazer um círculo. Aqui. Vou fazer outro círculo. Aqui. Vou fazer um terceiro círculo. Um quarto círculo. Um quinto círculo. O que eu estou garantindo aqui, ó? Eu estou garantindo que AD, DE, EF, FG e esse ponto aqui, ó, GH, eles certamente são iguais. Certo? Como é que eu tenho certeza que eles são iguais? Ó, porque eles são raios. Raios do mesmo círculo. Isso vai acontecer, ó, independente da posição da reta, tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui e mexer essa reta aqui, ó, vai ter sempre essa igualdade entre eles, porque eu construí desse jeito. Então, eu tenho certeza que de A até H, isso aqui foi dividido em segmentos de mesma medida. Tá, mas ó, o que vai acontecer? O que eu preciso do Teorema de Tales? Eu preciso das retas paralelas, ó. Então, olha só que bonitinho que eu faço agora aqui, ó. Se eu pegar e ligar esse segmento aqui, BH, e se eu traçar as paralelas, ó. Eu vou traçar uma paralela aqui por esse ponto. Uma paralela aqui por esse ponto. Aqui por esse ponto. Então, o que a gente sabe, ó? O que a gente tem certeza? A gente tem certeza que AD, DE, EF, FG, GH tem a mesma medida. Então, eles são iguais. Certo? Deixa eu fazer isso aqui para tu visualizar. Isso aqui para a gente escrever em cima ficar mais bonitinho. Deixa eu ver se vai funcionar isso. Só nem um segundinho só aqui que acho que vai rolar. Vamos! Tá, então tá aqui, ó. Vamos voltar pro nosso dispositivo. Ó. Tá aqui aquela situação ali. Certo? Então, ó, o que a gente tem certeza? Ó? A gente tem certeza que essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui e essa medida aqui são iguais. A gente definiu desse jeito. Tá? Só que o que diz o Teorema de Tales? Que se eu corto duas retas por feixes de paralelas, tem que ser a mesma proporção. Vai definir. Só que, como nessa reta aqui, ó, como nessa linha X, eu tenho certeza que ela está dividida em 5 partes iguais, na outra linha, na linha AB, que era o meu problema, ó, como eu cortei ele por paralelas, obrigatoriamente aqui também está dividido por 5 linhas iguais, que era o nosso problema que eu queria resolver, lembra? Então era como fazer para construir em 5 linhas. Então tem essa aplicação bem bonita do Teorema de Tales, né? Tu consegue fazer então aqui, ó, tu consegue dividir um segmento no número de partes que tu quiser. Então pronto, ó, tu vai pegar lá, tu consegue então construir a figura a partir. Se eu quisesse dividir em 4 partes, bom, daí eu fazia daquele jeito ali, ó, eu fazia os círculos e traçava as paralelas e assim e funcionaria, tá? Então isso é uma baita aplicação do Teorema de Tales. Então a gente vai pegar aqui assim, ó, vamos retomar aqui, ó, onde é que tá? Vamos limpar essa tela. A gente sabe então aqui, ó, quero salvar alterações? Não quero. A gente sabe aqui que tendo feixes de paralelas, então eu tenho aqui, ó, ali, se a gente traçar aqui, só que repara que não precisa ter triângulo, tá vendo?
Quando a gente for falar de semelhança, isso aqui vai prolongar e vai ter um triângulo. Ó. A gente sabe aqui, ó, que a proporção entre esses caras aqui, ó, é a mesma. Ó. Então eu posso dizer que x está para y, assim como w está para z, ou os segmentos correspondentes. X está para w, y está para z. Então isso aqui é o que é chamado de Teorema de Tales. Isso aqui tu aprende bem cedo na tua vida, né? Acho que certamente no ensino fundamental. Só que tem ainda no livro, ó. Eu vou salvar essa figura aqui, ó, pra não precisar fazer esse desenho de novo. Ali no livro, ó, ele tá falando aqui pra gente do Teorema da Bissetriz Interna. Tá. O que está dizendo ali o Teorema da Bissetriz Interna? Considere em triângulo ABC e BD a bissetriz relativa ao ângulo ABC, conforme mostra a figura. Tá? Então, o que ele está falando aqui pra gente? Ó, deixa eu desenhar de novo. Vou desenhar maior aqui. Se eu tiver aqui um triangulão, aqui, ó, A, B, C, tá? Ele está dizendo que se a gente traçar uma bissetriz, lembra que uma bissetriz, esses dois ângulos aqui tem que ser iguais, tá? Essa bissetriz vai obrigatoriamente dividir aqui num ponto D, certo? É isso que ele está falando. Eu peguei um lá, tá sendo uma bissetriz. Aí, ó, vou chamar aqui, ó, de X, de Y, de W e de Z. Ele está dizendo para nós, ó, que X está para Y, assim como W está para Z. Certo? Agora, olha só que demonstração bonita que tem isso daqui. Ó. Olha como as coisas de matemática são bonitas e é aquele tipo de coisa, né? A geometria está muito mais próxima da filosofia do que da matemática, do que a gente entende pelo colégio. A geometria ela é muito mais argumentativa do que de cálculo, certo? Então é isso que a gente está tentando construir, por isso que é tão difícil. É bem mais difícil aprender filosofia do que matemática, como vocês bem sabem. Tá? Agora, olha só que baita solução que é isso aqui assim. Ó. Eu vou pegar aqui assim, ó, e vou traçar essa reta aqui. Ó. O que essa reta aqui tem de espacial? Ela é paralela, ó. Paralela a BD, que é a bissetriz, certo? Ela vai ser então paralela à bissetriz. Agora olha só que propriedade legal que a gente tem aqui assim, ó. Vou chamar aqui de alfa e vou chamar aqui de alfa, certo? Aí, ó, eu vou pegar aqui assim, ó, e vou prolongar esse ângulo aqui, esse lado, tá vendo? Eu só prolonguei aqui. O que a gente sabe, ó? A gente sabe que certamente esse ângulo aqui, ó, repara, essa linha, prolongamento do lado, essa linha aqui é paralela. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser o ângulo alfa, obrigatoriamente, ó, tem que ser o ângulo alfa. Certo? Afinal, a gente tem retas paralelas, sempre que eu tenho, ó, de onde é que vem isso aqui, ó? Vem dessa propriedade aqui, ó. Sempre que eu tenho duas retas paralelas, ó, e cortar elas com uma transversal, certamente esse ângulo aqui é o mesmo. É isso que eu estou usando aqui, tá vendo? Eu tenho duas retas paralelas, só que está de cabeça para baixo, né? Tá invertido. O que mais que a gente sabe, ó? A gente sabe que assim, ó, esse ângulo aqui, ó, ele também vai ser o ângulo alfa por conta desse ângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual é a propriedade que eu estou usando aqui? Os alternos internos, ó, só que também de cabeça para baixo, ó. Lembra que se eu cortar aqui, ó, a gente sabe que esse ângulo aqui é sempre igual a esse ângulo aqui, ó. Certo? Tá vendo, ó? BD, a paralela, então esses dois ângulos são alternos internos. Tá, mas o que a gente ganha com isso? O que criou para nós aqui assim, ó?
criou para nós aqui o seguinte, ó. Esse triângulo aqui que eu estou marcando de azul, ó, que tipo de triângulo ele é? Bom, ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ó, ele certamente tem dois lados iguais, ó. Então aqui vai ter que ser W, certo? A mesma medida W daqui, ó. Tá, mas então o que a gente pode dizer pelo teorema de Tales, ó? Pelo teorema de Tales, então, ó, eu vou pegar esse desenho e vou inverter ele aqui, tá? Vou fazer ele aqui, ó. Olha só o que a gente tem, ó. A gente tem duas paralelas e a gente tem essa situação aqui, ó. Certo? A gente sabe aqui, ó, que aqui é x e w e aqui é y e z. Consegue enxergar esse desenho ali, ó? Olha de cabeça para baixo. Eu vou tentar fazer uma coisa bem ousada aqui. Eu vou me arrepender de tentar isso, tá? Mas você tá vendo aqui x e w, y e z, ó. Aê, funcionou. Tá vendo, ó? X e w, y e z. É a mesma. Eu só quis mudar o ponto de vista, ó. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. A tecnologia é algo que me fascina, né? Tá, mas então, pelo teorema de Tales, ó, eu posso dizer então que x está para y, já que são segmentos correspondentes, assim como w está para z. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Repara, olha o teorema da bissetriz interna, ó. Ele está dizendo que AB está para AD. Bom, o que é AB? Se eu chamar aqui de x está para y, assim como w está para z. Feito? Então esse é o teorema da bissetriz interna, né? Ele tem aí esse ganho, ó. Vamos voltar para aquela imagem de antes, ó, que eu estava querendo pegar aqui e fazer um resuminho para ti. Então, ó, a gente tem o teorema de Tales. Agora aqui a gente tem o teorema da bissetriz interna. Sendo bem sincero contigo, assim, ó, não é algo que tu tenha que decorar. Assim, não, tem que saber de cor isso aqui para resolver o exercício. Isso é só o grande lance desses teoremas que a gente está vendo aqui. Esse é um teorema bem específico. É para tu desenvolver esse raciocínio geométrico. Do tipo, essas demonstrações, quando tu entende uma demonstração dessas, ó, alarga muito a tua capacidade cognitiva, ó. Então, ó, ele está dizendo que sempre que eu traçar uma bissetriz aqui, eu vou ter aqui x, y, w, z. A gente vai dizer, então, pelo teorema de Tales, que x está para y, assim como w está para z. Certo? Tu pode, então, agora fazer os exercícios da aula. Até a 11h52 por aí, pode ser? Daí depois a gente corrige 11h50 para não precisar corrigir correndo. Daí depois a gente corrige 11h50, eu volto pra gente trabalhar, pra gente corrigir esses exercícios, tá? Eu vou botar aqui o gabarito deles, daí já fica pra ti aparecidinho ali. Então, ó, o gabarito, o 1 é a resposta 243. Que resposta esdrúxula, hein? O 2 vai dar aqui, eu tô perguntando, quanto vale a medida AC, sabendo que são inteiros. Então vai dar 12, é a resposta. E o 3, ele vai dar ali logo TC igual a 15, tá? Então até 11h50 tu faz esses problemas aí, daí depois a gente corrige.
Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos corrigir. O 1 e o 2 é meio bobinhos, né? Eles não são lá muito interessantes. Mas prometo que quando a gente for trabalhar a semelhança, aí a coisa vai ficar mais legal, assim, vai ficar bem mais interessante. Mas o 3 já é um pouquinho mais interessante de fazer. Tá? Mas o 1 e o 2 eles são bem diretos. Só porque o 1 e o 2 é aquela coisa que tu deve ter feito ele inclusive em colégio. Na figura abaixo, as retas R, S e T são paralelas. Obtenha o valor de X. Bom, a gente tem os feixes de paralelas, né? Então tu pode optar, ó, e tá vendo que não importa eles se cruzarem ou não, né? Isso é indiferente, ó. Deixa eu fazer aqui mais espaçado aqui, para que tu veja como isso é irrelevante, ó. Então, ó, eu tenho aqui um segmento que tem uma reta que é dividida aqui em 13x, e o outro aqui que é dividido em 1 e 81. A escala desse desenho tá ótima, né? 81, por que será que a fera botou esse número tão grande? Mas enfim, ó, tu pode pensar isso de dois jeitos, ó. Ou tu faz comparando, ó, a proporção na mesma reta, ó. 13 está para x, assim como 1 está para 81. Isso é um jeito de tu pensar. Ou tu pensar, que eu particularmente prefiro que tu pense assim, porque para triângulos semelhantes vai ser mais interessante, tu pensar nos segmentos correspondentes, ó. Tu pensar que 1 está para 3, assim como 81 está para x. Dá no mesmo. As duas resoluções dão na mesma, certo? Para fins de semelhança de triângulos, que é o nosso próximo assunto, eu prefiro que tu te acostume a trabalhar com segmentos correspondentes, tu identificar a correspondência entre grandezas, tá? Então é bem útil pra gente ter essa lógica aí. Aí tu vai multiplicar cruzado nos dois casos aqui, né? E tu vai chegar em que x igual a 243. Não é exatamente aí uma coisa lá muito difícil de fazer, né? Tá? É só para tu aprender o mecanismo, é importante esse tipo de exercício. Tá? A partir de agora, ó, eu vou sempre fazer pelos correspondentes, tá? Aí o exercício 2, ó, vamos visualizar ele aqui. Ele já está com uma cara mais rebuscada, tá vendo? Ó? Na figura a seguir, AB é paralelo a ED. Tá? Então ele está dando o nosso feixe de paralelas. Ele quer saber, ó, quanto vale a medida AC. Então, ó, repara, é importante a pergunta, que aqui eles já fizeram uma sacanagem. Ó. Ele não quer saber o valor de X. Ele quer saber quanto vale isso aqui. Ó. Essa é a pergunta do problema. Por que isso é sacana? Porque numa questão de vestibular, provavelmente teria o X como alternativa. Aí tu faz toda uma conta bonitinha e aí tu acaba errando porque os arrombados botaram nas alternativas uma outra coisa. Assim, botaram X e perguntaram outra coisa. Tá? Então o que ele está querendo é aquela medida. Quanto vale a medida AC, sabendo que as medidas são números inteiros? Bom, vamos comparar aqui, ó, os segmentos correspondentes. Ó. Eu sei aqui então que x mais 6 está para 7x menos 3. Do mesmo jeito que x está para 3x menos 3. Repare que tu não precisa... eu não podia ter feito ao contrário, você não podia ter feito 3x menos 3 está para x, assim como 7x menos 3 está para x mais 6. Poderia. Só tem que tomar cuidado no seguinte, ó, quem tu vai usar como numerador. Se eu comecei tendo como numerador o x mais 6... obrigatoriamente o numerador do outro lá tem que ser x, certo? Tem que ser a mesma equivalência, tá? Eu fiz x está para x mais 6 no mesmo segmentinho, beleza, tranquilo. Só que como eu te disse, para triângulos semelhantes é mais interessante a gente saber a correspondência. Tá, então vamos multiplicar isso aqui cruzado, né? Paciência, um pouquinho agora aqui, né? X mais 6 multiplicando por 3x menos 3. X multiplicando aqui, né? Aí faz toda essa distributiva, vai ficar
3x ao quadrado menos 3x mais 18x menos 18 é igual a 7x ao quadrado. Para que é isso? E menos 3x. Reorganizando isso aqui, vai nos dar aqui 10x ao quadrado. Aí pelo menos esse 3x vai cancelar aqui, né? Menos 18x mais 18 igual a 0. Mas olha a báscara que as feras me arrumam agora aqui. Dividindo isso aqui por 2, vai ficar 5x quadrado. Eu acertei isso aqui, porque tá estranha essa báscara, né? Deixa eu ver. Se alguém já fez aí, me dá um gasto, que ele tá falando aqui a báscara. X, 3x menos 3, x mais 6, 7x menos 10. Enfim, vai dar essa coisa feia aqui. Menos 9x mais 9 igual a 0, né? Então, ele está nos dizendo aqui, vamos fazer báscara então aqui, vai ficar x igual a menos b, mais ou menos. Aí o b ao quadrado vai ser 81, menos 4ac. E tem alguma coisa errada aqui na minha conta. O que eu fiz errado aqui? Alguém viu? É 4x. Onde 4x? Tá. 4x na 2. Isso, obrigado. É legal, né? É bom. Antigamente eu ficava com bastante vergonha de errar. Agora eu acho, beleza. Errar acontece, né? Então aqui é 4x, né? Assim, porque ele subtrai aqui, né? Boa. Então aqui é 2, tá? 2x ao quadrado, muito obrigado. Se tem uma coisa que é boa é quando vocês acertam eu erro, né? Porque afinal quem é que faz prova são vocês, né? Então, melhor coisa que pode ter é isso daí. Mas acontece, né? Ninguém tá livre disso. Então, fazendo ali a conta, pelo menos 81, então aqui vai ficar... agora eu perdi a confiança. Agora já era. 4ac, quando dá isso aí? 4ac vai dar 4 vezes 8, 72. Mas olha só, se tem uma sensação que é boa, quando o cara tá com uma báscara meio capenga, tu chega numa equação de segundo grau que tá com cara estranha. Aí tu vai lá e o delta dá um número que tem a raiz inteira, né? Dá um alívio. Tá vendo? Vai ficar aqui. Quando deu delta é 9, o cara, graças a Deus. E aí vai te dar duas possibilidades, né? Então, ou o x é igual a 3, ou o x vai acabar dando aí 3 meios, né? São os dois valores de x que a gente vai encontrar. Como ele está dizendo que são medidas inteiras, então obrigatoriamente o x tem que ser 3, né? Agora, se o x é 3, quem que é a situação? Vamos desenhar de novo aqui assim, sabendo que o x é 3, aqui. Então aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 mais 6, 9, aqui vai ser 3 vezes 3, 9, menos 3, 6, aqui vai ser 18. Então pronto, qual que é a pergunta que ele estava fazendo? A gente sabe que AC mede 12. Essa é a resposta. Repara, é bonitinho isso aqui para tu ver as proporções. Lembra que eu te falei, bem no comecinho da aula? Se, por exemplo, 9 é o triplo de 3. Pronto, então o 18 é o triplo de 6. Ele vai ter que conservar aquelas proporções todas ali. Certo? E para encerrar, o problema mais difícil, esse foi o mais chato de conta, né? Mas só porque eu errei conta também, né? Não porque ele seja difícil. É esse aqui, Eu dei uma ampliada na figura, por isso que ela está pixelada, para o meu desenho não ficar tão socado, tá? A circunferência de centro I está inscrita no triângulo ABC, conforme mostra a figura. Ele está dizendo para a gente que RB é igual a 6, aqui, AT é igual a 3 e BS é igual a 7. Aí ele quer saber a medida
do segmento TC, né, que ele está perguntando, né? É isso aí, tá? Só que repara o que a gente vai ter aqui, ó. Lembra dos segmentos tangentes, ó. Deixa eu fazer a lembrança para ti, ó. Sempre que eu tenho aqui uma circunferência e a partir dela eu traçar duas tangentes, ó, a gente sabe que esse segmento aqui, ó, lembra dos bracinhos, né? É sempre a mesma medida, ó. É D e D. Então, ó, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter aqui, ó, certamente essa medida é igual a essa, por conta dessa propriedade. Aqui vai valer 3. Certamente essa medida aqui, ó, que eu não sei quanto é, vai ser igual a essa aqui. Repara que não é até o S, tá? Vai ser igual até aqui, até o ponto de tangência. E certamente a gente sabe aqui, ó, que essa medida 6 daqui, ó, ela vai ser até aqui, ó. Então a gente sabe que aqui é 6, o mesmo 6 daqui. Repara que o 7 que ele está dando, o 7 é até o S, tá? Então aqui esse espacinho aqui vale 1, ó. Feito? Aí o que a gente consegue visualizar nesse problema aqui assim, ó? Eu vou chamar aqui de X, para pegar a cor vermelha. A gente vai pegar, aqui é o X, e aqui, ó, aqui que é o X também, certo? Ali é o inteiro. Então, ó, essa partezinha aqui, ó, ela vale X menos 1. Feito? Que a gente então tem essa ideia de marcar ali, ó, até o S. Feito? A gente tem esse desenho aqui. Só que o que é... Por que esse exercício aqui é tão difícil? Porque, ó, quando eu marquei essas medidas aqui, ó, a gente sabe lá no nosso primeiro triângulo aqui, ó, esses dois ângulos aqui tem que ser iguais, né? Afinal, esse triângulo aqui, ó, é igual a esse. Ou seja, a S, ela é bissetriz. Obrigatoriamente, ela é uma bissetriz interna. Porque aqueles dois ângulos são os mesmos, né? Então, ó, o que vai acarretar pra gente aqui, ó? Vamos desenhar isso aqui limpo, ó. Vamos desenhar o triângulo aqui, ó, com as medidas que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui A, aqui B, aqui C, e ele está perguntando, ó, o segmento TC, né? Ele quer saber o valor de X. Mas, ó, aqui no S, ó, ele é justamente a bissetriz interna, né? Tá vendo? Eu limpei o desenho, né? Então, o que a gente vai pegar aqui assim, ó? A gente sabe que certamente aqui é 9, 6 mais 3. A gente sabe que de B até S é 7. Aqui é X menos 1. E aqui vai ser X mais 3. Que é o lado todo aqui, ó. De A até C. Certo? Aí o que diz o teorema da bissetriz interna? Vai dizer pra gente que 9 está para 7. Assim como X mais 3 está para X menos 1. Aí multiplicando isso aqui cruzado, fazer aqui no cantinho para não ocupar espaço, ó, vai ficar 9x menos 9 igual a 7x mais 21. Isso aqui vai dar, então, ajustando 2x é igual a 30. E, portanto, o x acaba aqui igual a 15. Né? Como ele está perguntando TC, TC é x mesmo, né? Então, pronto. Difícil, né? Esse problema aí, olha, se alguém conseguiu fazer ele sozinho, mas parabéns. Ele é bem complicado. Tá? Bem complicado mesmo. Feito? É isso? Quarta-feira a gente continua. Deixa eu só confirmar aqui que é a aula de quarta. Semelhanças de triângulos, né? Então agora a gente vai começar a pegar, a ter mais recursos de matemática, tá? Então tá, boa semana para vocês. Agradeço aí a atenção. Até a próxima.